Olá, nesse tutorial nós vamos estar apresentando os relatórios, dashboard e painel de controle da Agro 365. Na Agro 365 tem três lugares que o usuário vai encontrar todos os relatórios e indicadores necessários para analisar os resultados do seu negócio. O primeiro deles é aqui no painel de controle, né, onde a gente está aqui no momento, onde o produtor rural vai ter um resumo dos seus dados, né, dos indicadores da sua fazenda aqui no processo. Então aqui eu tenho os talhões de produção ou áreas de pasto, né, seja o que for. Aqui eu vou ter uma previsão de receita e despesa, né, que eu posso estar filtrando mensal, semanal, quinzenal e o saldo do caixa do jeito que eu quiser. Aqui eu vou ter um resumo do meu custo de produção do período, sempre ele vai trazer dos últimos 12 meses, eu posso escolher o intervalo que eu quiser e também eu posso analisar sintético ou analítico. Então ele vai trazer aqui o resumo dos custos, né? Quanto por cento representou cada custo, e aqui o custo operacional efetivo e o custo operacional total. Então aqui é o custeio, né? Custeio pecuário ou agrícola. Receita total da fazenda menos o custeio vai dar a margem bruta. E aqui, receita total da fazenda menos o Prolabore, menos o custeio, o COI, que é esse todo aqui, e menos as depreciações, vai dar a margem líquida da fazenda. Aqui eu vou ter um resumo do resultado operacional, total de receitas realizadas durante o período, receitas realizadas, já recebidas, né? O que está em aberto para receber e o que está em atraso de clientes que não pagaram ainda, e o total de receita gerada no intervalo dos últimos 12 meses. Mesma coisa com relação às despesas, total de despesas pagas, né, que já foram dadas baixas no sistema, que está em aberto ainda para pagar, o que está em atraso e o total de despesas e o saldo do caixa da fazenda. O já realizado, previsto, atrasado e o saldo total. Aqui nesse outro painel, ele é um painel só para agricultura, né? Então aqui eu tenho todos os indicadores, né? Eu posso selecionar um talhão e eu posso selecionar o intervalo e aqui eu vou ter o total de receita realizada daquele talhão, qual foi a produção vendida, o custeio da área do talhão, o custo do quilo produzido, da saca, a produtividade por hectare, quantas sacas, caixas de fruta, seja o produto, a unidade que vocês escolherem e o produto que vocês escolherem, né? E aqui é um indicador importante que é a margem bruta, né? Por hectare, que é depois a receita total menos o custeio, quanto é que está sobrando por hectare. Aqui vai trazer o preço médio de venda do produto, e aí você pode ter duas unidades, quilo, caixa, quilo, saca, quilo, tonelada, do jeito que vocês quiserem, né? É configuração interna. Aqui vai ter um resumo do, das despesas mensais, né? Do fluxo de caixa da fazenda, então dos últimos 12 meses. Tá? E aqui a gente tem um previsto e realizado de receitas e despesas para os próximos 12 meses. Então esse aqui é o painel de controle. Os outros indicadores vocês vão ter aqui nos dashboards. O sistema na Agro 365, a gente tem dashboards financeiros, suprimentos, de pecuária de corte, depreciações, análise de ativos e análise de usuários, né? São vários, né? Os financeiros. Se eu tiver mais de uma fazenda, eu consigo analisar a operação como um toda, né? Como um todo, ou eu posso analisar somente uma fazenda. Então aqui vai ter os centros de custo, o que eu gastei, tá? Conforme a quantidade de fazendas. Se for um grupo que tiver várias fazendas, vai aparecer todas as fazendas, né? E o total de receitas. É só eu escolher a safra, aqui eu posso escolher a safra, e ele vai trazer os indicadores aqui, total de receita, custeio, resultados, investimentos, engorda, todos os centros de custo que eu tiver aqui, os investimentos realizados. Aqui nós vamos ter os indicadores do dashboard de suprimentos, né, que são de aquisição de compras de produtos, serviços, adiantamento, reembolso, diária, compras efetuadas.
Aqui nós vamos ter os dashboards de pecuária. Os dashboards de pecuárias eles estão divididos em financeiros, né? Produção e reprodutivos. Então, conforme vocês vão fazendo os lançamentos lá no sistema, no modo pecuário, vai aparecer o custeio cabeça dia, cabeça mês, cabeça ano, né? Conforme vocês vão lançando lá, vai aparecendo aqui os indicadores. Aqui vocês têm uma análise de usuários por fazenda, né? Isso aqui é importante para poder estar analisando o quanto que cada funcionário fica conectado no sistema, porque às vezes o produtor rural acha que está tendo um acompanhamento e aí os funcionários não estão acessando o software e aqui eu consigo então saber se esses funcionários estão acessando o sistema ou não. Aqui análise de usuários. Então aqui eu tenho, posso filtrar por usuário, saber quem é que está online, quantos minutos acessou o sistema, do jeito que eu quiser. Aqui, ó, quantas sessões entrou, quantos usuários ativos, quanto cada tempo cada um ficou acessado, quantos minutos ficou acessado no sistema, né? Aqui a gente tem os indicadores do dashboard do ativo, quanto é que eu tenho total de investimento na fazenda, o imobilizado. Aqui eu tenho os de pecuária, eu vou conseguir saber quanto que eu tenho de investimento no negócio, né? Então esses são os dashboards. E a gente tem o menu relatórios, né? Que é o que fica depois aqui do dashboard. Vocês vão vir aqui nos relatórios, menu de relatórios. E os relatórios estão distribuídos entre inventário, né? Relatórios do bens ativos, os de agricultura. Então nós temos diversos relatórios aqui, ó. Tem relatório de custeio por área, produtividade, né? Romaneio por clientes. Vocês podem vir aqui selecionar uma área, um talhão, e puxar o relatório dessa área. Então existem vários filtros, né, nesses relatórios. Aí depois tem os relatórios de pecuária, composição do rebanho, custeio por área, pesagem de lote, nutrição animal, sanitário, manejo, né? Estoque de rebanho, desmama, nascimentos. São muitos relatórios que a gente tem aqui. Indicador, custeio por lote, custeio por animal, por módulo, performance animal. Então eu posso vir aqui e selecionar um lote para saber o resultado desse lote. Gerar os relatórios em Excel, PDF, do jeito que eu achar melhor. Tá? Aí depois tem os relatórios, então aqui já vimos os relatórios de pecuária, né? Os de agricultura, e agora a gente tem os relatórios financeiros. Eu posso puxar aqui de contas a pagar, contas a receber, agendas de pagamento, relatório de fluxo de caixa mensal, custo de produção, DRE, fluxo de pagamentos mensais, centro de custo. Eu tenho relatórios de estoque, né? Movimentação de estoque, requisição de saída, baixa de estoque. Relatórios de suprimentos, né? Que é o relatórios de compras, né? De insumos, né? O que foi comprado, quantidade comprada, quantos processos tiveram. Relatórios de vendas, né? Claro que cada menu de relatório desse aqui vai ser conforme o pacote adquirido por vocês, né? Então a gente tem relatórios de venda, gestão de pessoas. Dependendo da sua assinatura, vai ter alguns módulos de relatórios e outros não, né? Aí tem os relatórios da gestão fiscal, notas fiscais emitidas, né? Faturamento. Aqui tem os relatórios de máquinas, abastecimentos e manutenção. Então esses são os relatórios que a Agro 365 possui, né? Os principais relatórios do dia a dia para quem da parte do financeiro, a gente recomenda contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa mensal, tá? Tem fluxo de caixa mensal, contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa mensal
movimento bancário também é um relatório muito bom, e os relatórios de DRE anual e mensal também a gente tem aqui, tá? Os relatórios de fluxo de caixa de contas a pagar, por exemplo, são relatórios customizáveis, então pode vir aqui selecionar um fornecedor, ou se tu não marca todos ou não marca nenhum, pode escolher por centro de custo, tu pode escolher por fazenda. Aí os filtros faz conforme a necessidade de cada um, certo? Então, tem muitos relatórios aqui que vocês podem estar gerando aqui no sistema conforme a necessidade e a demanda de cada um. Contas a pagar, vamos ver aqui contas pagas. Tá? Mesmo os filtros são bem tranquilos aqui, ó. Você pode escolher colunas, né? Quais as colunas que eu quero que apareça no relatório. Então, tu pode escolher as colunas, tu pode exportar o relatório para PDF, Excel. Então, esses relatórios financeiros, vocês podem escolher as colunas que vocês querem que apareça no relatório. Relatório de fluxo de caixa mensal, também é um relatório bastante interessante, porque eu posso escolher para o regime de caixa, posso escolher se eu quero só uma conta bancária, se eu quero marcar todas as contas bancárias. Aí, conforme escolho o período, intervalo, se eu quero usar o saldo anterior ou não, né? Por fazenda separado, por centro de custo, por proprietário. Se eu quero sintético ou analítico o relatório, gera relatório do jeito que eu quiser. Então, pessoal, esses 4 menus é onde vocês vão conseguir gerar no painel de controle, que é o primeiro, que já tem aqui, né? Depois vem todos os indicadores da fazenda. Depois aqui nos dashboards, vocês vão ter aqui vários dashboards financeiros, né? E aqui no menu relatórios, onde estão distribuídos os relatórios por bens ativos, só de agricultura, relatórios só de pecuária, relatórios só os financeiros, né? Diversos relatórios, conforme a necessidade de cada usuário. Ok? Então esse foi o nosso tutorial de hoje, para você saber onde encontrar todos os relatórios da Agro 365. Até o próximo.